Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10. O apóstolo Pedro fala a respeito de algo que Deus fez e continua fazendo pelo povo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pai, nós te louvamos e te exaltamos nesta noite pela tua palavra. Aquieta agora o meu coração. Fala com cada vida aqui presente neste lugar, Senhor. Tu conheces, Deus, aquilo que precisa ser falado, aquilo que cada alma, cada vida que entrou nesta noite, neste lugar, precisa, Senhor, de alimento, para que possa caminhar segundo a sua vontade, a tua direção e o teu cuidado. Meu Deus, aquieta agora todos deste lugar. Ministra segundo a tua vontade e o poder do teu Santo Espírito, e o nosso coração esteja como um solo fértil, Pai, preparado para receber a tua palavra e frutificar segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode assentar. Meus amados, nesses dias nós estamos ministrando a respeito da missão mais importante da igreja do Senhor. Para o que ou para que nós fomos chamados? Para que nós fomos e estamos aqui neste lugar? Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, numa das primeiras mensagens que Jesus diz às pessoas que o ouvem, ele está anunciando alguma coisa diferente de até então. Antes de Jesus havia uma expectativa de que algo novo viesse a acontecer, de que houvesse uma restauração do reino. E Jesus, quando vem a este mundo e começa o seu ministério, lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, Jesus vai anunciar que sim, aquilo que era prometido e aquilo que era esperado, já está ocorrendo. Jesus diz aos seus ouvintes daquela época, que o reino de Deus já é chegado. Ou seja, já não é mais uma expectativa, uma esperança de alguma coisa que venha a acontecer, mas é algo que já iniciou, já está presente naquele momento. Todos nós, irmãos, sabemos exatamente o que é este reino, e o que é viver sem este reino de Deus. O texto que nós lemos aqui, de 1 Pedro, no capítulo 2, mostra isso, o que nós somos. Mas ele diz no versículo 10 que no outro tempo, nós não éramos povo de Deus. No outro tempo, onde é que você estaria, se você não estivesse na igreja neste momento? No outro tempo, onde é que eu estaria? Eu não vou cometer a besteira de perguntar onde é que a gente estaria, porque a gente vai descobrir coisas do arco da velha. Onde é que a gente estaria se Jesus não estivesse presente na nossa vida? Com certeza eu não estaria aqui agora se Jesus não tivesse entrado na minha vida num determinado dia 25 de dezembro. Eu não estaria presente neste lugar se o Senhor não tivesse operado e se eu não fosse sido transformado em povo de Deus. No reino em que eu era servo, no reino das trevas, eu vivia sem esperança. A palavra esperança só faz sentido para quem tem a certeza de que algo vai acontecer. Eu vivia num mundo que era em trevas. Eu vivia num mundo onde não havia luz, não havia possibilidade de enxergar absolutamente nada. E por essa razão as pessoas tateavam no escuro e de vez em quando acertavam o buraco de saída para algum lugar. A vida de uma pessoa sem Deus é uma vida de tentativas, erros e acertos. A vida de uma pessoa sem Deus é uma vida tateada no escuro. A vida de uma pessoa sem Deus é uma vida debaixo do tacão do inferno, é um escravo do pecado, e a palavra do Senhor diz que o escravo não pode dizer não ao seu Senhor. É por isso que quando nós estamos no pecado, por não poder dizer não ao pecado, a gente pecava. Eventualmente, depois que Jesus entrou em nossa vida,
nós ainda pecamos. Mas a diferença fundamental entre um tempo e outro tempo, o tempo de hoje, é que no tempo passado era impossível dizer não ao pecado. Mas agora, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, é possível dizer não ao pecado. É perfeitamente possível dizer não ao pecado. E a missão de Jesus aqui na terra, queridos, foi então marcada pelo anúncio e a proclamação deste novo reino. Jesus diz assim: vocês passaram tempos e tempos esperando, chegou a plenitude dos tempos, eu estou aqui, estou iniciando um novo tempo, este reino já está entre vós, ele já começa. E esta missão é tão importante que Jesus vai gastar um bom tempo ministrando aos seus ouvintes a respeito deste reino. Se a gente quer conhecer o que é o reino de Deus, a gente precisa decorar e viver o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a sistematização mais simples, é a explicação mais clara do que é o reino de Deus. Os valores do reino de Deus são completamente diferentes dos valores do reino das trevas. E Pedro está dizendo aqui que no tempo passado, nós éramos do reino das trevas. Nós não tínhamos ainda alcançado a misericórdia. A palavra misericórdia significa Deus me dando aquilo que eu não mereço. Deus me dando aquilo que eu não mereço. Porque se eu sou pecador, e por ser pecador eu mereço a morte, a misericórdia de Deus não me dá a morte. Deus é tão maravilhoso que um dia alcançou a minha vida, alcançou a sua vida. Mas alcançou para quê? Para que é que Deus nos alcançou? Para a gente viver participando da igreja até o dia de morrer? Para a gente simplesmente viver fazendo uma estatística da vida? Não, Deus alcançou a mim e a você para um propósito mais claro. Deus alcançou a mim e a você com um propósito claro, definido, de algo que Deus espera que eu faça, que você faça. Isso significa uma missão. E meu irmão, se você falhar na missão que Deus te deu, você falhou em tudo. Você pode ter sido um bom empresário sobre a face da terra e ter angariado muitos recursos financeiros. Você pode ter sido um bom pai, uma boa mãe. Você pode ter sido bom isso, bom naquilo. Mas se você falhar na missão principal do que Jesus fez em sua vida, ou para que Jesus comprou você, ou daquilo que é porque você é cristão, você falhou em tudo. Isso tem a ver, queridos, com aquilo que nós fazemos com o nosso chamado. Tem a ver com aquilo que nós fazemos com o que o Senhor coloca no nosso coração. E essa missão é muito clara. O apóstolo Pedro vai dizer assim: daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, mas para quê? Para anunciardes as virtudes. A palavra virtude significa fé em ação. A palavra virtude não significa fé morta, não significa uma fé intelectual. Eu penso que Deus existe. Isso não é fé, isso é pensamento. Fé é você ser capaz de ter atitude. Se você confia que Deus realmente supre, seja um dizimista fiel. Se você confia que Deus realmente faz, lance-se nas mãos do Senhor, mas não fique se virando com os seus problemas e não contando com a ajuda de Deus na sua vida. A fé não é intelectual. A fé não é um mero pensamento. A fé que conduz à vitória na vida do crente é uma fé operosa, é uma fé que te impulsiona, é uma fé que te leva para frente, é uma fé que te leva a uma atitude, é uma fé que faz a sua vida se mover. E é exatamente isso que nós estamos trabalhando neste tempo, é essa fé que tem que nos mover a uma ação, porque sem a ação a missão não se completa. Sem a ação a missão não se completa. E se nós não completarmos a missão, nós vamos ser meramente participantes. E não poderemos ter sequer direito a reclamar galardão algum. Porque afinal de contas nós vamos ser igual aquele servo que recebeu o seu talento e enfiou na terra. No final da história ele chega para o Senhor, mostra o talento e diz: aqui, olha, está aqui o talento que você me deu. Aqui, não roubei, eu não fiz nada de errado com ele. E o mestre vai dizer: mas também não fez aquilo que devia ter feito. Irmão, o pecado de omissão é tão grave quanto um pecado de ação. E nós muitas vezes não percebemos quando nós estamos nos omitindo da nossa missão, que é de anunciar as boas novas para muitos outros que ainda estão em trevas. Jesus nos convida, no Sermão do Monte,
a ter prioridades. Nos convida a buscar em primeiro lugar o quê, queridos? Buscar o quê em primeiro lugar? Em primeiro lugar o quê? O reino dos céus. E o seu problema? E a sua conta para pagar no mês que vem? E as dificuldades que você vai ter que lidar no final do mês de janeiro ou final do mês de fevereiro? O que você faz com elas? O Senhor diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. A solução para os problemas da nossa vida não são mais importantes do que fazer a missão, fazer a obra que o Senhor nos comissiona. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com os nossos pequenos problemas, que esquecemos que temos um Deus grande que supre todas as coisas, e que por intermédio da sua ação maravilhosa, faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E nós nos damos ao luxo de ficar preocupados com essas coisas. E por elas, e por causa delas, não fazemos aquilo que o Senhor espera de nós, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o que é este reino, queridos? Este reino é um reino de poder exercido de uma forma de governo, representada por um Deus que é alguém imperial. Um Deus que pode todas as coisas, um Deus que não é um governante qualquer, mas um Deus que governa todo o universo. E neste reino, que é uma teocracia, nós temos um povo, que sou eu e você, e que temos uma missão, uma finalidade neste povo, neste tempo, neste reino. E é interessante que após a ressurreição, até a ressurreição, Jesus fez a obra. Ele fez isso, ele fez aquilo, e tudo que ele fazia tinha um propósito: anunciar o reino. Mas depois que Jesus vai aos céus, depois que ele se ressurge da morte, ao dialogar com seus discípulos, ele vai dizer assim em Lucas 22, 29, eu destino o reino a vocês, como meu Pai me destinou. Jesus começa a dizer para os seus discípulos que agora a missão deles, a missão que ele veio fazer, precisa ser feita pelas pessoas. Por isso é que Pedro vai dizer aqui quem nós somos agora. Pedro vai dizer que nós somos agora uma geração eleita, ou uma geração escolhida. Nós somos um sacerdócio real. Nós somos um povo que é uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Pedro vai dizer claramente esses valores que somos, para mostrar exatamente aquilo que nós precisamos fazer, porque já somos alguma coisa. E nas 2 últimas semanas eu trabalhei com um conceito, onde o apóstolo Paulo tinha uma ideia bem clara na sua mente, o que era a missão. O que para ele importava era cumprir esta missão. E Paulo afirma ainda em Efésios, no capítulo 6, versículos 19 e 20, que mesmo passando por circunstâncias adversas, é possível cumprir a missão. Muitas vezes nós deixamos de cumprir a missão, queridos, porque nós achamos que estamos passando por um problema, e a nossa missão não pode ser cumprida. Mas quando eu sarar, eu vou fazer isso. Ah, eu estou passando por um problema, eu estou sem dinheiro, mas quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso. Ah, eu estou passando por um problema, mas eu não estou bem de dor de cabeça, mas quando eu resolver isso, eu vou fazer a missão. E o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, que a missão deve ser feita, ainda que eu não esteja nas condições que eu gostaria de estar. Às vezes, irmãos, Deus vai nos levar a situações que nós não gostaríamos de estar passando por elas. Mas para que a gente possa entender a nossa função, o nosso agir, aonde o Senhor nos colocar. O apóstolo Paulo, quando está em Efésios, escrevendo aos irmãos da igreja de Efésios, ele está aprisionado, mas no seu espírito ele se sente livre e à vontade para fazer a obra do Senhor. Não era a circunstância que determinava a vida de Paulo. Paulo tinha uma missão clara e definida, e ele fazia a missão em qualquer circunstância onde ele estivesse. A grande verdade, querido, é que este mundo está debaixo do poder imperial do mal, porque são 2 reinos, é o reino das trevas e o reino da luz. E a Bíblia afirma que o mundo jaz do maligno. Nos assustam, queridos, as estatísticas. A estatística de violência assusta demais. No Brasil morrem 160 pessoas por dia assassinadas. 160. São 56 mil por ano. Mais um outro tanto morre nos acidentes de trânsito. Mais um outro tanto de gente está vivendo uma vida aquém das suas condições de vida. Um monte de gente nesta semana vai morrer nos corredores de hospitais, porque estão superlotados.
A corrupção vive desenfreada no nosso país. Não se rouba mais em reais, se rouba em milhões. Antes a gente ficava assustado que o sujeito roubou R$ 1 milhão, agora rouba-se bilhões. A conta não é mais de milhões, é de bilhões. Tudo isso, queridos, essa realidade que o nosso país está enfrentando, este momento que nós estamos vivendo no país, não é porque Deus está presente, é a falta de Deus agindo nessa sociedade. É a falta do agir de Deus através das nossas vidas que tem causado, de uma certa forma, essa realidade que nós estamos vivendo. O reino das trevas parece que tem ganhado neste tempo um volume maior. Por que isso tem acontecido? Será que nós, como cristãos, estamos realmente sendo cristãos, fazendo a nossa missão, fazendo cumprir a nossa missão? E é justamente, queridos, neste ambiente de trevas e terror, que o reino de Deus precisa ser implantado. Nós achamos que tem que ser implantado nos países da janela 1040. Precisa sim, no Oriente Médio precisa de Deus. Mas em Curitiba também precisa de Deus. As pessoas que estão vivendo na região metropolitana de Curitiba também precisam de Deus. E elas estão morrendo, queridos. Estão sendo assassinadas, estão sendo roubadas. As pessoas estão vivendo debaixo do tacão do inferno, sendo prejudicadas a todo dia. E a igreja do Senhor, com a maravilhosa mensagem da luz, da paz, da alegria, aonde está? Ah, mas a igreja A tem que fazer isso, a igreja B tem que fazer aquilo. Jesus não disse que é a igreja A ou a igreja B que tem que fazer. Ele disse que eu e você, que somos seus discípulos, nós precisamos fazer. Amém, amados? E se nós não fizermos, nós vamos ter que dar conta daquilo que nós não fizemos. Neste ambiente, queridos, Deus precisa de homens e de mulheres. Deus precisa de homens e mulheres que sejam capazes de serem embaixadores. Deus precisa de homens e mulheres que sejam capazes de ser anunciadores da paz, de ser capazes de ser anunciadores do novo reino, dos valores deste reino. Abra sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18. Em 2 Coríntios 5, 18, Paulo vai mostrar a mim e a você uma finalidade da nossa vida cristã. O que é que ele diz? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o que, queridos? O que Deus nos deu? O que significa a palavra ministério? Um cargo importante na igreja para eu usar terno e gravata quando eu vir da igreja domingo. É isso que Deus deu? O que significa a palavra ministério, irmãos? Missão. Missão é uma palavra bonita. Vamos traduzir por uma palavra mais simples. O que significa ministério, irmãos? Serviço. Então diga, ministério significa serviço. Tem gente que quando descobre que ministério significa serviço, quer entregar o crachá. Eu achei que era para ficar na porta, só dando tchau para o povo. Ou só para receber o abraço das pessoas. Não. Deus não chamou você para você ser o que come na festa. Deus chamou você para ser o que prepara a festa para os outros. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, o serviço de reconciliar. Ou seja, Deus em Cristo, no versículo 19, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando na conta os pecadores, os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha o versículo 20 agora, que é a chave. Portanto, uma vez que Jesus nos alcançou, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, e por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém, queridos? Por isso esse texto diz que agora nós temos que fazer um novo trabalho. Jesus agora vai começar, através de Paulo, ministrar exatamente aos discípulos o que é que eles precisam fazer e como é que eles têm que fazer. Nós sabemos que precisamos ganhar almas para o Senhor, mas como ganhar? E Paulo vai dizer, vocês vão ganhar sendo embaixadores. Por que embaixador, querido?
Por que nós precisamos entender por que Paulo escreveu embaixador aqui, e não outro cargo qualquer, uma outra ação qualquer? Um embaixador, queridos, é um porta-voz oficial de uma nação num país estrangeiro. A primeira noção clara que temos que ter é que nós somos de um outro país e estamos num outro lugar, somos estrangeiros e peregrinos deste mundo, aqui não é mais a nossa terra. Nós éramos deste mundo, nós éramos do mundo dominado pelas trevas, não somos mais. Agora nós somos estrangeiros nessa terra. Nossa cidadania foi mudada, é como se você dormisse com o passaporte brasileiro e acordasse no dia seguinte com o passaporte americano no bolso. E você fosse declarado um cidadão americano. Tudo na sua vida tem que mudar, a sua forma de pensar tem que mudar, a sua forma de agir tem que mudar. A palavra grega que Paulo usa para embaixador é presbeuem, que significa aquele que é levado para ser um agente de paz. Significa aquele que é levado a um lugar em conflito para resolver o conflito sendo um agente de paz. As províncias romanas eram divididas mais ou menos em duas partes. As que eram pacíficas, ou seja, que o povo estava dominado, existia lá, estava sob o controle do Senado. Aquelas outras províncias que não tinha paz, ou seja, que havia guerra ainda, que havia levante, elas eram dominadas diretamente pelo imperador. Então, na hora que o imperador ia determinar quem ia governar, ele mandava um desses embaixadores para governar no nome dele. Esse embaixador era o cara que representava o rei, o imperador romano naquele lugar. Nas outras províncias que estavam em paz, existia um embaixador, mas era mandado pelo Senado. O Senado romano mandava o sujeito lá, estava tudo pacífico, não tinha problema nenhum, então ia um outro lá, um outro embaixador. Os dois tinham a mesma função, de ser alguém promotor da paz. E Paulo, quando está escrevendo, ele tem lógico na mente dele essa noção, essa ideia. Essa ideia é a missão direta do imperador que este homem deveria cumprir, ou que esta pessoa deveria cumprir. Para Paulo, irmãos, é muito claro que este mundo é um mundo em conflito. O reino de Deus está vindo, assim como o Império Romano avançava sobre os demais países, ou os demais povos daquele tempo. E quando o Império avançava, existia um conflito. Quando o Império avançava e existia um conflito, precisava de um embaixador para ir lá depois anunciar a questão da paz. E Paulo usa a mesma ideia para falar para mim e para você, como é que eu e você devemos entrar neste mundo que também está em conflito. É um reino avançando sobre outro reino. E para que um reino possa ganhar sobre outro reino, há um conflito. E neste conflito, eu e você temos uma tarefa para fazer: sermos embaixador. Por isso que Paulo vai dizer essa lógica de, assim como o embaixador era aquela pessoa que atraía as famílias daquele lugar para o modo de viver romano, nós também somos embaixadores de Deus para atrair os homens deste mundo, as pessoas deste mundo, para o modo de viver de Cristo através das nossas vidas. E eu quero destacar apenas algumas lições importantes de ser um embaixador. Primeiro, o embaixador tem um ministério de reconciliação. Ou seja, nós somos chamados para ser agentes de reconciliação. O mundo está em conflito, o mundo está em guerra, e nós não somos aqueles que vamos aumentar a guerra, nós somos aqueles que vamos anunciar a paz, que é Cristo operando em nossos corações. Irmãos, as boas novas de reconciliação não chegam através de anjos. Eu até preguei no domingo passado, que os anjos anunciaram àqueles homens, aos pastores, que Jesus havia nascido. Mas isso é um caso histórico único. A partir daí, anjo nenhum mais anunciou nada. Porque não é a função do anjo anunciar que Jesus e o seu reino está vindo sobre a terra. Nós vimos na ministração passada, que uma vez que os pastores ouviram aquela palavra, eles saíram anunciando e todos ficaram admirados. Testemunharam que Jesus já estava presente. E nós hoje precisamos continuar testemunhando, nós hoje precisamos continuar proclamando, nós hoje precisamos continuar falando que Jesus já está presente, o reino de Deus já é vindo, é possível ter paz neste mundo tenebroso, é possível encontrar lugar de refúgio, é possível encontrar um momento e viver feliz sobre a face da terra, apesar das lutas e adversidades que esse mundo enfrenta. A nossa missão não terminou.
A nossa tarefa não está concluída, queridos. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós somos atraídos ao Senhor, nós somos alcançados pelo Senhor, para alcançar a muitas outras vidas. Oséias, no capítulo 11, no versículo 4, a palavra do Senhor declara que nós somos atraídos a eles por cordas humanas e laços de amor. Você só está aqui hoje sentado neste banco, porque alguém amou a sua vida. Em primeiro lugar, Deus ama você. E aí Deus usou uma vida de uma pessoa, de um outro ser humano, talvez uma pessoa que você nem conhecia direito, de alguém que pagou o preço de andar contigo durante 1 ano, 2 anos, 3 anos da sua vida, para te ensinar os princípios do reino, para você ser essa nova criatura, você ser esse agente de bênção que hoje está aqui. E o que é que você vai fazer com isso? A palavra do Senhor declara que nós somos atraídos por laços de amor. O que moveu o coração dessas pessoas para nos atrair a Cristo foi o amor de Cristo por elas. Este amor precisa permear as nossas vidas. A segunda coisa importante é que esse embaixador prega é a mensagem da reconciliação. Ele exorta os homens em nome de Cristo a que se reconciliem com Deus. E por que nós precisamos fazer isso? Bom, primeiro porque nós somos batistas. E como batistas nós acreditamos que o homem tem que ser confrontado com a realidade e ele tem que tomar uma posição. Mas a grande verdade é que quando Paulo está escrevendo esse texto, ele usa a palavra grega, e esta palavra reconciliação no grego, ela é uma palavra que está na voz passiva. Ou seja, o homem por si só não é capaz de mudar. Não é possível para um morto dizer não quando estão levando para o cemitério. Se estão levando ele para o cemitério da Água Verde, ele não pode levantar do caixão e se rebelar e dizer que não quer ser enterrado lá, quer ser enterrado no Jardim da Saudade. E eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós também não tínhamos condições alguma de mover, de fazer algo, de decidir algo. Mas ainda assim o amor de Deus foi tão grande, que Ele enviou 1, 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas, eu não sei quantas Deus precisou usar na sua vida, mas Ele usou pessoas, Ele usou cordas humanas, laços de amor, para alcançar a sua vida. Por isso esta ação é uma ação que eu e você precisamos fazer, porque aquele que está morto em delitos e pecados não pode mudar a sua condição. Você precisa anunciar a palavra, porque se você não anunciar a palavra, aquele que está morto não pode ouvir a voz do Senhor. O homem só pode receber a reconciliação provida de Deus, se eu e você fizermos a obra do Senhor, queridos. Paulo não chama os pecadores para mudar a si mesmo. Ao contrário, ele diz: sujeitem-se ao Senhor para que o Senhor os mude. A mudança que tem que ocorrer na minha vida e na sua vida depois que Jesus nos toca, não é uma mudança imposta pela sociedade ou pela nova forma de vida cristã, que vem de fora para dentro, mas é a mudança que tem que fluir de dentro para fora. A verdadeira mudança em nossa vida não é a mudança imposta pela sociedade, é a mudança que flui do nosso coração. Por isso que a primeira área que é trocada em nossa vida é o coração, porque a palavra do Senhor diz que do nosso coração procedem as fontes da vida. Se Jesus não trocar o coração, não adianta você fazer plástica. Se Jesus não trocar o teu coração, não adianta você fazer isso ou aquilo. Não adianta você parecer isso ou parecer aquilo. Se Jesus não mudou a sua vida, então Deus tem que fazer algo novo hoje e mudar a sua vida e mudar o seu coração. Porque o coração é o centro vital. O coração é o centro vital. Por isso submetam-se à obra reconciliadora de Deus. Uma terceira qualidade ou característica de ser embaixador é de entender que nós temos uma imensa responsabilidade. O embaixador, ele fala em nome do seu governo, ele representa o seu país. Quando você abre a sua boca lá no seu local de trabalho, você está falando em nome de Deus. Vamos ver o que esse crente vai falar. Vamos ver o que essa crentinha vai falar. Vamos ver o que esse crentinho vai falar. Não é assim que você já não ouviu muito isso? Já ouviu ou não ouviu? Pergunta para o crente lá o que ele acha. E o crente vai falar o que, irmãos? O que ele acha ou o que Deus acha? Se nós somos embaixadores do Senhor, nós precisamos falar aquilo que Deus acha. Existem 3 características interessantes sobre a responsabilidade. Primeiro, nós vivemos em terra estranha.
O embaixador é um cidadão do seu país, mas num país estrangeiro. Vive onde pessoas ou entre pessoas que quase sempre falam um idioma distinto. Eu tenho certeza que no tempo passado, quando você se juntava na roda do cafezinho das 9 horas da manhã, dos escarnecedores na tua empresa, você sentia prazer em falar mal do chefe, você sentia prazer em falar mal dos políticos, você sentia prazer em falar mal de um monte de gente. Mas como Cristo entrou na sua vida, eu tenho certeza que você não tem mais prazer nessas coisas, amém, querido? Eu tenho certeza que chega uma hora no cafezinho que você fala assim, opa, gente, tchau, Deus abençoe, bom dia de trabalho para todos vocês, e você sai da roda do escarnecedor. Porque se você continuar na roda do cafezinho do escarnecedor, você vai se dar mal. Você não vai cumprir o seu papel, porque eles falam um idioma distinto, não é mais o idioma que flui da nossa boca. Eles têm uma tradição diferente, um estilo de vida diferente. Mas nós não, agora nascemos de cima, nascemos do alto, nascemos do Espírito. O céu não é apenas nosso destino, mas também a nossa origem, a nossa pátria está nos céus, amém, queridos? A sua pátria está nos céus. Você não é mais cidadão curitibano. Você está em Curitiba por um determinado tempo, mas você é um cidadão do reino dos céus. Portanto, nós vivemos numa terra estranha, e tem que ser estranha mesmo, porque se você começar a achar normal o que os seus colegas de trabalho fazem, alguma coisa está errada. Se você começar a achar normal o que as pessoas fazem, alguma coisa está errada. Se o pecado cheira normal, está errado. Tem que ser estranho mesmo. Mas nós precisamos, ao mesmo tempo, para cumprir a nossa missão, compreender os valores deste mundo, para comunicar com esses valores e atrair pessoas para que a operação de mudança possa ocorrer. E aqui é algo que Deus quer trabalhar conosco ao longo desse primeiro semestre todo, queridos. Não é porque nós temos uma palavra de Deus, não é porque nós somos prova de propriedade de Deus, que nós temos o direito de ser chatos, ser o crente chato. O crente estraga prazer. O crente que está sempre com a cara emburrada. O crente que está sempre mal amado. Não é isso. E nós vamos trabalhar isso muito com vocês. Porque se nós, para cumprirmos a nossa missão, nós temos que ir a estar no mundo, nós temos que buscar as pessoas do mundo. Então a grande questão é como é que a gente faz isso no dia a dia. A casa de cada um de nós, irmão, deve ser uma embaixada do reino dos céus. Um lugar onde as pessoas em conflito possam encontrar paz, segurança e oportunidade de mudança de vida. Sabe por que eu gosto de grupos familiares ou de grupos pequenos, irmãos? Não é porque tem comida depois da reunião. E a comida é boa, porque onde tem um povo de Deus é coisa abençoada. Mas não é por isso que ela é boa. É porque no grupo menor você tem a oportunidade de conhecer cada um. No grupo menor você tem a oportunidade de interagir um com o outro. Mas também no grupo menor é mais fácil incluir aquela pessoa que está no mundo perdida, desesperada, buscando uma solução para a sua vida. E a pessoa que está presa no pecado não vai na tua casa porque tem um lanchinho. Ela vai na tua casa porque lá tem a solução para o conflito da vida dela. E os nossos grupos precisam ser grupos que levam a solução para os conflitos da vida das pessoas. Não é porque tem o lanchinho é bom, faz parte do processo, mas não é o lanche o mais importante é a luz de Jesus que brilha sobre os nossos corações. O embaixador fala em nome do seu governo, não representa a si mesmo, nem fala em seu próprio nome. Quando ele fala, a sua voz é a voz da sua pátria, transmite a mensagem, a decisão e a política do seu país. Um embaixador, irmão, seria sumariamente despedido se descumprisse a ordem do seu governo. Nós cristãos precisamos cumprir a ordem do nosso governante. Nós precisamos aprender os valores da palavra de Deus e praticar esses valores. Nós precisamos colocar em prática o que a palavra de Deus diz que nós temos que colocar em prática. Não é ficar achando desculpa para não praticar. Porque tem gente que lê a Bíblia para achar uma desculpa para não fazer. E não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus espera de nós. Quero que você anote uma frase. Um autor, Stedman, diz assim que a palavra de um embaixador tem um respaldo da nação que o enviou, mas apenas quando esta palavra representar realmente o pensamento e a vontade do Estado que o representa, o que ele representa.
Antes de eu vir para cá, nesse mês de novembro, Deus falou muito claro ao meu coração uma coisa. Tudo quanto é texto que eu abria tinha a mesma mensagem. Fala somente o que eu disser. Fala somente o que eu disser. Olha que mensagem que Deus me deu. Por que será que Deus deu essa mensagem para mim? Com certeza é porque Ele me conhece. E conhece vocês também. Deus não tem compromisso com aquilo que nós falamos que Ele não mandou falar. Deus não tem compromisso com aquilo que nós falamos que Ele não autorizou a gente a falar. Ou que Ele não deixou escrito na sua palavra para que nós falássemos. Deus só tem compromisso, irmãos, com aquilo que está escrito na palavra dEle. Não é do jeito que eu interpreto, é do jeito que Ele escreveu. Se eu interpreto mal, o problema é meu. Está escrito. E se está escrito, eu preciso buscar entender e compreender isso e colocar em prática, porque é por esta palavra que eu serei avaliado. Não é pelo que o irmão A acha, não é pelo que o irmão B pensa, não é pelo que a igreja acha, é pela palavra de Deus que eu serei avaliado. É pela palavra de Deus que você é avaliado. É pela palavra de Deus que as pessoas estão olhando para a sua vida. Uma outra coisa importante é que o embaixador tem em suas mãos, irmãos, a honra do seu país. O embaixador tem a honra, o seu povo, quando ele está sendo julgado, o seu país está sendo julgado por ele. Quando eu estou na roda do cafezinho da manhã e falo uma besteira, eles não estão me julgando como uma pessoa, eles estão julgando a igreja que você participa. Eles estão julgando Jesus, que você diz que você é crente em Cristo Jesus. Já parou para pensar a responsabilidade enorme que nós temos no cafezinho da manhã, da empresa onde nós trabalhamos? Naquele momento, as pessoas estão olhando para você, e aquilo que você fala tem o peso do país que você representa. Eles começam a pensar assim, puxa vida, será que o resto dos cristãos são do jeito que ele é? Será que o resto dos cristãos pensa do jeito que ele pensa? Olha que responsabilidade que nós temos. Portanto, quando o embaixador age, ele não faz apenas como um agente pessoal, mas como um representante legítimo do seu soberano. A honra de Cristo e da sua igreja está nas mãos dos embaixadores de Deus. Percebeu, meu irmão, como é que é grande a nossa responsabilidade, nosso desafio? Será que os políticos que nos representam no Congresso Nacional e que se dizem cristãos, estão sendo de fato cristãos? Será que quando as pessoas olham o testemunho deles, pensam o quê? Eu quero ser cristão iguais a eles? É por isso, irmãos, que a estatística mostra a grande quantidade de pessoas que estão buscando religiões que até então não se existia no Brasil. Porque as pessoas estão olhando para aqueles que dizem ser cristãos. E que muitas vezes o testemunho deles é pior do que o ímpio. E quando um irmão dá um mau testemunho, ele está envergonhando não apenas a si próprio, mas todo o reino de Deus. É o joio no meio do trigo. Mas um dia o joio vai ser arrancado. E o joio será lançado no fogo. E o joio não vai permanecer em nome de Jesus. Mas essa é a realidade, irmãos. Quando um sujeito vai para a televisão e diz, eu sou um cristão político, um cristão na política, e age do jeito que age, e aparece tudo quanto é jornal nacional da vida, em escândalos e falcatrua, e mais isso e mais aquilo, e aos poucos a verdade vai vindo à tona, porque não é possível esconder a verdade, irmãos. Você pode tentar esconder o quanto você quiser, uma hora vai aparecer, uma hora vem à tona, não há nada que fique encoberto sobre a face da terra. E não é Deus que mostra, não, é o diabo, irmãos. O diabo tem o prazer de mostrar o que está mal feito. Para dizer, está vendo? Olha aí, ó. Olha o representante que vocês elegeram. Olha o testemunho que ele está dando. Então nós como igreja precisamos começar a orar por isso também. Porque o testemunho deles envergonha também o nosso testemunho. Junta tudo num saco só. Você entendeu por que nós estamos sendo muitas vezes ridicularizados? Por que muitas vezes nós ficamos na defensiva no cafezinho da manhã?
E nós, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos nos posicionar, irmãos. Nós precisamos buscar para ser homens e mulheres de Deus que realmente façam a diferença e que mostremos a este mundo que existem outros valores, que existem outras realidades, que viver o cristão não é dessa forma que as pessoas estão pensando que é. Irmãos, é muito fácil apontar o erro na vida de uma figura proeminente do governo. E aí é uma coisa que nós crentes precisamos nos preocupar. Porque às vezes nós conseguimos enxergar um ou outro figurão e nós apontamos o dedo. Mas e eu e você? Lá no clipes da empresa que a gente quebra, na caneta que a gente pega, nas coisas mínimas que a gente falha, na escola quando a gente cola. Será que este testemunho também não é um testemunho? E Deus não está vendo isso, e as pessoas também não estão vendo isso, não estão percebendo. Por isso lembre-se, meu irmão, eu e você temos a honra do país celestial nas nossas mãos, e nós precisamos dar conta dessa honra. Todo embaixador precisa assumir solenes compromissos. O embaixador deve transmitir a mensagem que ouviu. Ele fala em nome do governo, a mensagem que ele recebeu, ele não cria, ele transmite a mensagem. Tem crente que vai pregar a palavra e fica assim: eu acho que na Bíblia está escrito isso, eu acho aquilo. Irmão, para de achar alguma coisa e começa a falar aquilo que Deus falou. Prega a palavra de Deus com o que Deus falou e não com o que você acha. O embaixador, irmãos, é aquele que entrega a mensagem do rei com a autoridade do rei. Ele não fala como um substituto do rei, mas ele fala em nome do rei. Quando você estiver na segunda-feira no seu trabalho, ou quando você sair de férias agora, que vai passar alguns dias na praia, você, embora esteja de férias, é um embaixador do rei naquele lugar. E as pessoas estarão lá olhando para a sua vida. Tem gente que pensa: eu desci a Serra do Mar, o que eu faço daqui para frente não interessa, sou crente no domingo. Domingo eu sou crente, segunda-feira cada um por si. Não é assim, queridos. O embaixador do seu país é 24 horas embaixador do país. Se ele sair da embaixada e for numa pizzaria comer pizza, ele é embaixador do país. Se ele estiver no banheiro público, ele é embaixador do país. Aonde ele estiver, ele é a autoridade. E você, como crente, também aonde você estiver, você deve ser a autoridade do reino de Deus, para proclamar o anúncio da palavra do Senhor, para determinar que nenhuma obra do mal prospere, para ser um agente de bênção onde você estiver, querido. O embaixador vai aonde o seu país o envia, o embaixador não determina o lugar para onde ele quer ser enviado. Essa é outra característica interessante do embaixador. Ele não escolhe onde ele vai servir, ele simplesmente é enviado. O embaixador não se naturaliza, ele é sempre um estrangeiro. Vocês vão ouvir muito aqui, nós vamos pregar bastante sobre isso, que você precisa ir até o mundo buscar as pessoas. Mas uma coisa é você ir ao mundo buscar as pessoas, outra coisa é você ir no mundo, virar por lá, ficar 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos, e depois, quem sabe, tentar voltar. O cristão verdadeiro não se naturaliza com as coisas deste mundo, irmão. Eu tenho muita tristeza quando uma irmã chega para mim e diz assim: pastor, arrumei um namorado. Porque as irmãs ficam desesperadas para casar, coitado, e elas arrumam um namorado de vez em quando. E aí eles dizem assim: mas e como é que é? Pastor, é uma pessoa boa. Ixi, a minha mãe então adorou aquele sujeito, é bom demais. Levou presente para ela, levou flores e não sei o quê, e fala um monte de coisa. E você pergunta: mas ele vai na igreja? Ele de vez em quando me traz aqui, mas depois ele volta a buscar. E aí sabe o que vai acontecendo, irmão? A gente vai mostrando o que é que vai acontecer. E as irmãs não acreditam, mas acontece. Irmão, de cada 100, eu diria para você que 3 ou 4 dão certo. O esposo entende que Deus está colocando uma pessoa na vida dele para resgatá-lo, para salvá-lo a vida dele, para que ele venha a ser um novo homem em Cristo Jesus, e ele vem para a igreja. Mas a grande maioria das irmãs acabam caindo no conto da sereia encantada, do príncipe encantado, e elas saem da igreja para viver a vida que elas acham que vai ser uma grande bênção na vida delas. E passam-se anos e anos e anos. Algumas não se desviam porque são muito crentes do Senhor, entendem o que fizeram
e vão pagar um preço altíssimo em oração para que seus esposos voltem para a igreja. Umas comem o pão que o diabo amassou. Casou com um homem bom, era só florzinha e amor, depois é só paulada. Mas elas pagam um preço, e elas trazem eles de volta. Depois de uns 10, 12, 15 anos, mais ou menos, vem. Quando tiver velhinho, já vem. Pode ficar tranquilo. E uma outra grande maioria, irmão, simplesmente abandona tudo, e a vida delas vira num avesso. E a consequência vem sobre toda a família depois. É um preço. É um preço a ser pago, irmãos. Por isso o embaixador não se naturaliza, ou seja, ele não se torna cidadão daquele povo lá. Ele não se mistura com aquela gente e vive do jeito daquela gente, mas ele está naquele lugar, ele está presente ali, mas ainda ali ele é diferente. Eu só tenho 2 exemplos para dar para você. Você pode chegar na tua casa depois e ler esses 2 exemplos. É José no Egito e Daniel na Babilônia. Eles não eram do Egito e não eram da Babilônia. Eles não se tornaram egípcios, nem se tornaram babilônios. Eles continuaram sendo quem eles eram. Servos de Deus Altíssimo, onde eles estavam. Viveram naquela sociedade, mas marcaram a sua época, porque não se misturaram com aquela realidade que eles viviam. Nós não somos deste mundo, querido. E quando você estiver lá fora, amanhã, lembre-se disso. Que você é um agente de reconciliação, você é um embaixador de Deus para anunciar os valores do reino de Deus. Por isso que lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 11 a 17, Pedro vai dizer assim: amados, insisto, que como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a carne, a alma. Desejos carnais. O conflito do crente, irmão, não é o diabo. O conflito do crente não é o diabo, irmãos. O conflito do crente é a sua própria mentalidade, é a sua alma. E Pedro vai dizer: amados, insisto, que como estrangeiros e peregrinos neste mundo, vocês se abstenham daquilo que deseja, seus desejos carnais que guerreiam contra a sua alma, a sua vontade, ou seu espírito. Este conflito que nós temos que elucidar todos os dias. No versículo 12 ele diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusarem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Irmãos, este mundo caído, perdido, clama pela redenção dos filhos de Deus. Toda a criação geme na expectativa da redenção do Filho de Deus. Os animais clamam, os animais gemem na expectativa da redenção dos filhos de Deus. Porque o dia que Jesus voltar e restaurar este mundo caído, este mundo perdido, haverá um novo céu, haverá uma nova terra, será feita uma nova criação, e tudo será maravilhoso, irmãos. Se nós tivéssemos a noção do que representa isso, nós começaríamos a orar uma única oração: Maranata, ora venha, Senhor Jesus, porque a vinda do Senhor é a restauração completa de todas as coisas. No versículo 13, Pedro diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. E olha o versículo 16, ele diz assim: vivam como pessoas livres. Irmão, nós somos livres em Cristo Jesus, amém, amados? Você não é preso, você não é escravo, você é livre. Você é livre para você fazer o que você quiser na sua segunda-feira. Inclusive, se você quiser pecar, você pode pecar. Não pensa você que vai ter um anjo na porta lá do lugar onde você quiser ir, te segurando. Aqui você não entra. Não. Você pode parecer a pessoa mais ungida do mundo, mas se você quiser sair daqui e pecar, você vai pecar. E não vai ter ninguém capaz de segurar você, porque você é livre. Você não está preso, você não está amarrado, você é livre. Mas Pedro também continua advertindo: não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Eu sou livre.
eu posso, mas não convém. Eu sou livre, eu posso, mas não é da parte de Deus. Eu sou livre, eu posso, mas não é o melhor para mim. Pedro é muito usado por Deus aqui quando ele diz isso. Não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honram o rei. Essa passagem do versículo 17 é tremenda. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Por que será que Pedro diz isso, irmãos? Porque é impossível amar a Deus se eu não for capaz de amar o meu irmão. E não é amar o bonzinho, não, porque amar o bonzinho é fácil. Tem que amar o mais complicado. Tem que amar a todos. Quinto e último para fechar. O embaixador tem uma mensagem solene e urgente. A mensagem que anunciamos é a maior, a mais importante, a mais vital, a mais urgente mensagem que o homem pode ouvir. A maior mensagem que existe, o maior milagre que existe, irmãos, não é o carro que você comprou, não é a casa que você tem, a maior bênção que existe na face da terra, não é a tua cura, a tua restauração, foi Jesus ter escrito o seu nome no livro da vida, quando você ainda era pecador. Foi Jesus ter encontrado a sua vida quando você estava perdido. Este é o maior milagre que existe sobre a face da terra, porque é impossível ao homem, mas a palavra do Senhor diz que aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus. Você já viu, irmão, algum juiz implorando a um criminoso culpado para aceitar o seu perdão? Você já viu algum credor instar ou brigar com algum devedor arruinado para receber o perdão da sua dívida? Você nunca vai ver isso. No entanto, é assim que exatamente Deus fez e Deus faz. E Ele usa a mim e a você para ser o anunciador deste perdão. Ele usa a mim e a você para que nós exortemos as pessoas a se reconciliarem com Ele. Agora deixa eu terminar para você com uma coisa bem clara. Apesar desta mensagem ser urgente e importante, irmão, o embaixador, que é você e eu, não pode exercer este ministério de qualquer jeito. Para ser um bom embaixador nessa terra, é primeiro preciso temer ao Senhor. Lembra que eu falei na mensagem do outro domingo passado, que Paulo tinha duas grandes motivações, a primeira delas era o temor a Deus. Paulo sabia que tinha que fazer a missão dele. A segunda é que Deus o amava, e por o amor do Senhor o constranger, ele fazia a missão. Ele era tão amado que o desejo de amar o outro, o que ele era amado, o levava a amar a outras pessoas. O que significa temor ao Senhor, irmão? É simples. Se você tem medo de Deus, você se comporta. Se você teme ao Senhor, não com medo, mas teme de temer, você não faz porque alguém está olhando, ou deixa de fazer porque alguém está olhando. É fácil se comportar quando os outros estão olhando, mas e quando estamos só nós, eu e Deus? E sabe um princípio que Deus tem me ensinado? Deus não dá autoridade a quem não tem temor a Ele. Deus não dá autoridade a quem não tem temor a Ele, irmãos. Em outras palavras, no português bem claro, Deus não dá asa para cobra. Se você quer ter autoridade no mundo espiritual, o princípio fundamental é o temor a Deus. Ah, pastor, mas eu sou muito usado por Deus. Você pode ser muito usado por Deus, mas se você não teme a Deus, você não tem autoridade. Para ser um bom embaixador de Deus nessa terra, é preciso amar ao Senhor e amar o próximo. Jonas cumpriu a missão, irmãos, mas Jonas não tinha um pingo de amor e um pingo de prazer naquilo que fazia. Ele fez a missão porque senão ele morria. Mas Deus não quer que eu e você façamos a missão por causa dessa única condição. Deus não quer que você faça a missão porque Ele pode lhe mandar para o inferno. Deus quer que você faça a missão porque Ele amou você primeiro. E através do amor dEle, Ele te capacita a amar o próximo. É isso que Ele quer. Ele não quer que você se veja obrigado a fazer, Ele quer que você se disponha a fazer, é diferente. Ah, pastor, mas eu não sou capacitado. Se você não se dispor, você nunca será capacitado. Esquece, irmão.
Na escola do mundo, você primeiro entra na escola para depois você ser um profissional. Na escola de Deus, você diz, eu quero ser. Entra na escola de Deus e Deus vai te capacitando para você ser. Se você ficar esperando ser capacitado para depois você ser usado por Deus, Jesus vai voltar e você vai continuar sentado no mesmo banco, no mesmo lugar, nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Não espere. Se você quer ter uma vida de significância, se você não quer viver uma vida mortal, simples, de uma reles pessoa que come, bebe, dorme, e anda para lá e para cá, e toda a vida se resume a uma rotina enorme na sua vida, não espere Deus fazer algo, faça com que Deus já fez na sua vida, se disponha. Jonas cumpriu a sua missão, mas falhou em amar, e para fazer bem nossa tarefa é necessário compaixão, que é diferente de dó, de pena, ou de qualquer outra consideração pela pessoa. Compaixão é algo comprometido, é se comprometer, é fazer algo que me custa alguma coisa. Dó é você dar uma esmola para alguém, você está com dó, não está te fazendo falta, está sobrando, eu dou, pronto, pode levar. Isso não é amor, isso é esmola, não é esmola. Compaixão é um preço significativo que eu pago para que o outro seja abençoado da mesma forma que eu fui abençoado. Por isso que você precisa vir à igreja no meio de semana para aprender a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu chego tão cansado do trabalho. E você descansa por acaso? Você descansa por acaso? Descansa nada, você fica deitado em frente à televisão, vendo novela, Jornal Nacional, com dor nas costas, quando termina tudo aquilo, 2 horas, 3 horas depois, de ver tanta baboseira, você sai de lá com a dor nas costas, vai dormir, dorme mal pra caramba a noite inteira, no outro dia começa tudo de novo a sua vida. É isso o sentido da sua vida? É para isso que você existe? Isso é o melhor que tem para fazer na sua vida? Para ser um bom embaixador de Deus nessa terra, é preciso valorizar aquilo que Deus valoriza, irmãos. E Deus não valoriza coisas, Deus valoriza pessoas. Posso ouvir um amém, queridos? Deus não valoriza coisas, Deus valoriza pessoas. Deus criou as coisas para as pessoas, não as pessoas para as coisas. Tudo que Deus criou na face da terra é para você viver o melhor dele aqui. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz de coisas, é para você usufruir, para você viver o melhor dele, para você desfrutar o melhor dele. Deus não criou porque as coisas são boas, Deus criou porque você é bom. A joia da coroa da criação de Deus é o mundo, não são os passarinhos. É você que é a joia da coroa da criação de Deus. É você o melhor que Deus criou, irmão. Primeiro Deus teve o trabalho de durante um tempo criar todas as coisas, e por último Ele criou o homem. Ele não criou o homem por último porque é menos importante, ao contrário. Ele criou o homem por último porque é o mais importante. Precisava das coisas. O mais importante precisava das coisas. Para de ficar valorizando coisas, meu irmão. Quem sabe esse ano você valorizou tantas coisas. Tem gente que compra um carro para dar, e usa até desculpa, vou comprar um carro, Senhor, porque esse ano eu quero dar carona para alguém na igreja. Aí Deus vai fazer o teste das coisas com você. Sabe como é que é o teste? Irmão, se eu ensinar um segredo para você, tudo que você fala, Deus leva a sério. Deus dá crédito para você. Deus não pensa que está falando lorota. A gente vai conhecendo um pouquinho, a gente vai perceber, isso é fanfarra, é fanfarrão, está falando lorota. Mas Deus não é assim. Deus fala, você falou que se eu desse um carro para você ia levar gente para a igreja? Ah, tá, que joia. Aí ele esfrega a mão e diz assim, olha lá, prepara a fila. Teve um ano que eu fiz esse teste com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor me der um carro, eu quero levar uma pessoa para a igreja durante todos os domingos deste ano. Não fartou um domingo, irmão. 52 domingos tinha gente para levar para a igreja. Às vezes os filhos iam tudo no porta-malas do carro, porque não cabia dentro do carro.
Deus leva a sério o que você fala. Deus leva a sério o que você fala. Por isso o cristão não pode valorizar mais as coisas do que as pessoas. E se você valoriza mais as coisas do que as pessoas, reveja o seu conceito. Talvez você possa ter mais facilidade de lidar com coisas do que com pessoas. Mas lembre-se que a coisa existe por causa das pessoas e não o contrário. Pastor, não pode abrir igreja porque as crianças vão entrar, vão sujar tudo o tapete. A irmã Lucineide vai ter um trabalhão para lavar. O que nós valorizamos? O trabalho da irmã Lucineide, que tem que ser valorizado? Ou as crianças que vão pisar com o pé sujo? Como é que faz? Vamos arrumar alguém para ajudar a irmã Lucineide, mas não vamos abrir mão das crianças. Isso é valorizar pessoas, irmãos. As coisas, mas se sujar a gente pinta a parede. Mas se estragar o banco, a gente arruma o banco. Mas as pessoas são mais importantes do que as coisas. Amém, amados? As pessoas são mais importantes do que as coisas. Para amar, nós precisamos ser humildes. Humildade não é ser pobre, irmão. Tem gente que fala assim, pastor, eu sou humilde. Na verdade está falando que ele é pobre. Ele não é pobreza não é humildade, irmãos. Pessoa pobre é pobre. Existem pessoas que são pobres financeiramente e são arrogantes. Existem outras que têm recursos muito maiores e não são arrogantes. Mas para amar nós precisamos ser humildes. Humildade não é ser pobre, mas é servir, ser gentil, ser amável, estar sempre disposto a aprender, estar disposto a relevar certas coisas para alcançar algo maior. É discordar com amabilidade. Nós precisamos aprender a ser humildes. E se tiver que discordar um dos outros, discordar com amabilidade. Pastor, o que eu ganho com tudo isso, pastor? Muito bonita essa mensagem, mas o que eu vou ganhar no final das contas? Não é o que você quer saber? Sabe o que você vai ganhar? 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, afirma que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho não é inútil no Senhor, irmão. Pode ficar tranquilo. Fiquei muito contente. A irmã Lucineide estava dando um testemunho da filha dela, da Fabiana, essa semana. E ela falou, pastor, minha filha pôde trocar de carro. Nem perguntei para ela se podia falar isso. Mas ela falou. E sabe por quê, pastor? Porque ela tem sido fiel com o Senhor. Pastor, ela trabalhava numa empresa, ganhava pouco. Deus preparou uma outra empresa para ela trabalhar, ela ganha muito mais. Minha filha tem prosperado, porque ela é fiel ao Senhor. Irmão, e essa irmã serve aqui na igreja, como tesoureira da igreja. Depois que todo mundo vai embora, ela tem que lidar com um monte de problemas, tem contas, dificuldades para resolver. O trabalho dela não é inútil no Senhor. O seu trabalho também não é inútil no Senhor. A palavra do Senhor nos garante em 1 Coríntios 15, 58, que o nosso trabalho não é em vão. O trabalho que o pastor Roberto fez na igreja ao longo desses anos, não é em vão. O trabalho que o irmão, a irmã que atende na porta fez, não é em vão. O seu trabalho em anunciar a palavra de Deus, não é em vão. Glória a Deus por isso, amados. No Salmo 126, no versículo 5, afirma que aquele que semeia em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará. E olha o que o salmista colocou. Colocou a palavra sem dúvida. É para não deixar margem de dúvida alguma. Sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, trazendo consigo o seu resultado. Talvez você tenha semeado em lágrimas, eu sei. Talvez esse ano 2015 não tenha sido um ano muito especial na sua vida, não. Talvez tenha sido o ano que Deus mais tenha trabalhado e provado você. Talvez seja o ano que Deus mais tenha transformado a sua vida. Porque para Deus transformar o vaso, irmão, Ele tem que amassar o vaso. Ele tem que amassar tudo e fazer de novo. Isso dói. Nós não gostamos disso. Mas você precisa passar por isso. Talvez neste ano você só semeou em lágrimas. Você chorou muito mais do que você sorriu. Mas a palavra de Deus garante que você voltará sorrindo. Que você voltará com o resultado nas mãos. E você será abençoado por isso.
Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, a palavra do Senhor nos garante que uma coroa de justiça já está guardada para nós. Fica tranquilo. Se alguém chegar no céu primeiro, não vai pegar a tua coroa, porque a sua tem o seu nome, tem o formato da tua cabeça, não cabe na cabeça de nenhum outro, é feita para você, é preparada para você, tem o seu nome, e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é aquele que garante essa coroa sobre a sua vida. E em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 25, a palavra do Senhor declara que esta coroa é incorruptível, ou seja, jamais perderá o seu valor e o seu brilho. Jamais perderá o seu valor e o seu brilho. Meus irmãos, eu estou tendo o privilégio de os conhecer agora. Não sei como foi o ano de cada um de vocês. Não sei quais foram as lutas que vocês passaram. No que vocês ficaram empacados. Porque tem dia que a gente fica empacado na nossa luta. Não vai para frente e não vai para trás. Eu não sei quais foram os momentos de choro ou de tristeza, mas nessa noite Deus quer trazer algo sobre a sua vida. Ele está dizendo para você que você tem uma missão, você é embaixador dele neste mundo, que você precisa se comportar digno de um embaixador e não de um qualquer. E você vai me perguntar: pastor, mas e o meu problema? E eu vou lhe responder, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e o seu carro, a sua provisão, o seu isso, o seu aquilo, será lhe acrescentado. E talvez você precise dessa noite de um descanso também. Quem sabe nessa noite você entrou aqui, querido, e diz assim: eu vou para o último culto de domingo na igreja, para ver o que Deus vai falar comigo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que você tem uma missão pela frente, que a sua vida não acaba aqui. Está acabando o ano, mas a sua missão continua. Deus também trouxe você nessa noite para dizer para você que é Ele quem quer fazer isso através da sua vida. Você não precisa fazer força para ser. Você já viu algum pé de árvore gemendo para crescer? Já viu algum cachorrinho chorando porque está crescendo? Já viu alguma criança chorando porque cresce? Eles simplesmente crescem. Eles simplesmente crescem. E quem sabe você passou um ano muito difícil, querido. Não conheço a sua vida, não sei. Mas talvez você tenha passado o pior ano da sua vida. Mas o Senhor está dizendo para você: descansa na minha presença, porque eu quero usar a sua vida. Eu quero que você seja o meu embaixador, a minha embaixatriz. Aonde você estiver a partir de amanhã, lembre-se que você não é apenas um simples mortal. Você não é essa gentalha desse mundo, não. Você é alguém especial. Você não faz parte deste mundinho que fica preocupado com coisas menores. Você representa um Deus importante. Você representa um Senhor importante. O Senhor que é Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, o Criador do universo. É esse que você representa. E Deus diz para você: vem descansar na minha presença, porque eu quero usar a sua vida. Fique em pé comigo nesta noite em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai cantar e eu estarei orando por você depois.